Fala galera, o Ultimac Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir. Ao invés de deletar as redes sociais, faça isso. Fazer o quê? A gente tá ficando cada vez mais viciado em TikTok, Instagram, YouTube. O que é pra gente fazer? Vídeo do criador Léo Xavier. Vamos assistir e vamos dar a nossa opinião aqui, ver o que a gente pode agregar sobre esse assunto, conversando aqui com você, beleza? A sua atenção está sendo roubada. O seu celular e as redes sociais foram projetados para sequestrar a sua atenção. E essa incapacidade que você sente de fazer as coisas da sua vida, essa sensação de que é quase impossível parar de rolar o feed, isso não é só culpa sua. Só que todas essas grandes empresas de tecnologia querem te convencer de que tudo isso que você passa de ruim na sua vida é só culpa sua. Que o que falta para você é só um pouquinho mais de autocontrole. Rapaz, isso aqui é até um princípio da lei da atração, que tudo que acontece da nossa vida, de uma certa forma, nós atraímos. É claro que tem aqueles que defendem o outro lado do tipo, mano, eu estou passando por uma coisa muito ruim na minha vida, quer dizer que eu atraí tudo isso? De uma certa forma, sim, para você entender como você pode lidar com esse tipo de situação e vencer todos esses obstáculos. Isso aí é uma parada mais filosófica, envolvendo lei da atração, o estoicismo e várias outras coisas. Hotmart, filosofia e cultura. Controle, de força de vontade, e aí sim, a sua vida estaria plena e feliz. O problema é que não tem competição. Como que eu, um careca do interior de São Paulo, vou vencer um time dos melhores engenheiros de softwares do mundo, focados apenas em roubar a minha atenção? São empresas bilionárias com os algoritmos mais poderosos já projetados na história da humanidade e que está constantemente se aperfeiçoando e melhorando. Como que você pode vencer essa batalha? Galera, isso aqui é muito louco, porque... tipo assim, um insight que eu tive é aquelas pessoas que olham e falam assim, mano, agora a tendência é vídeos curtos, mas eu não quero produzir vídeos curtos porque eu não quero aquelas pessoas que têm uma atenção muito pequena dos vídeos curtos, vindo para o meu produto, ou vindo para o meu serviço, ou vindo para minha rede social, que tem vídeos muito bem trabalhados e tudo mais. Aí, tipo assim, nós criadores de conteúdo que temos outra visão, que no caso é a de se adaptar a toda essa nova tendência, a gente olha para essas pessoas que não querem se adaptar, a gente pensa o seguinte, cara, os donos das plataformas, das redes sociais, eles investiram bilhões de dólares, com várias equipes focadas em cada vez mais entender esse algoritmo dos vídeos curtos que está cada vez mais virando tendência global. Aí tem um criador de conteúdo que fala assim, ah não, eu não vou fazer vídeos curtos. A plataforma, os donos da plataforma investiram bilhões para fazer toda aquela ferramenta, para fazer todo aquele novo algoritmo dentro da rede social. E tu acha mesmo que eles iriam investir bilhões para ter uma ferramenta que fosse fracassar? Claro que não. Então, nós criadores de conteúdo, a gente tem que olhar para isso e falar assim, beleza, o jogo mudou, a música... a gente tem que dançar conforme a música. Se é vídeos curtos agora, meu irmão, eu vou farmar, eu vou criar aqui ó, em escala, eu vou fazer da minha vida isso aqui. Vídeo curto, vídeo curto, vídeo curto. Por quê? Porque a música mudou e a gente tem que o quê? Dançar conforme a música. Aí os caras pegam e falam assim, ah não, sou mais inteligente do que esses caras, não vou fazer vídeos curtos. Aí vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os dinossauros. A sua extinção. Caramba, eu falo muito, né, mano? Não deu nem um minuto de vídeo aqui do cara. Deixa ele falar. Por mais incrível que pareça, você não só pode, como vai vencê-los. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como você vai vencer esse duelo com as redes sociais para retomar o controle da sua atenção e, consequentemente, da sua vida. E não, o caminho é você deletar todas as suas redes sociais e sumir do mundo. O meu objetivo aqui é fazer você redesenhar conscientemente a sua relação com a tecnologia. O que eu sempre repito aqui, não adianta você jogar seu celular fora, você sair de todas as redes sociais e morar numa caverna no Himalaia, ficar meditando o dia inteiro, e aí você vai ter uma vida plena e feliz. Talvez você tenha uma vida plena e feliz, parando pra pensar bem, mas o que eu tô querendo te falar é que deletar as redes sociais, jogar seu celular fora, isso não resolve a raiz do problema. O nosso problema com tecnologia se resume a dopamina rápida, fácil e barata energeticamente. Você tem que gastar quase nada de energia para conseguir dopamina hoje em dia. Isso é muito bizarro, seu cérebro não está acostumado com isso. E qual que é o grande risco de você simplesmente deletar todas as redes sociais e sair disso? Você está usando esse hábito seu de usar redes sociais muitas horas por dia como uma muleta
para alguma coisa. Algo está desequilibrado na sua vida e você está compensando utilizando redes sociais, celular, joguinho de celular, pornografia, qualquer outra coisa que você tem nesse mundo moderno que vá aplacar esses sentimentos ruins de você. Se você tirar essa muleta, você não está atacando o problema, que é esse desbalanço que está acontecendo. Aí você vai atrás de outra muleta. É que nem o cara que é viciado em cigarro e depois de um tempo, tipo assim, não pode mais fumar, porque se tu fumar vai acontecer uma coisa muito ruim. Aí ele troca o cigarro por, sei lá, um chiclete, ou então salgadinho. Aquele caso lá do Han, do Velozes e Furiosos, que o cara fumava quando ia pra guerra e tudo mais, aí não podia mais fumar, ele começou a todo tempo tá com um pacote de salgadinho pra ele comer na sua vida. E você vai tentar compensar de outra maneira. Seu cérebro vai arranjar outra maneira para compensar esse negócio se você não resolver a causa desse problema. Porque se você sair das redes sociais, jogar seu celular fora, fazer qualquer dessas coisas, você pode ir para coisas que são muito mais problemáticas, difíceis de você lidar com elas de uma maneira saudável. Às vezes até impossível. Você pode cair em vício em pornografia, em jogos do tigrinho, em álcool, em cigarro, em drogas mais pesadas. Então entenda isso. O caminho não é você deletar tudo. O caminho é você descobrir qual é a raiz desse problema. Porque hoje em dia, você tem um relacionamento tóxico. Isso aqui faz muito sentido, porque, não sei se vocês sabem, a nossa mente, ela funciona como uma empresa. O comportamento é como se ele fosse, tipo assim, um pedreiro, o mestre de obras e tudo mais, o cara que vai fazer o serviço. A tua mente, ela tem camadas mais superiores que mandam aquele comportamento realizar as tarefas. Quando você sobe alguns níveis da sua mente consciente, da sua mente subconsciente, você entende como as suas crenças relacionadas ao comportamento que você tem, elas são criadas, aí é que você consegue mudar lá na raiz, na mente, lá no topo da empresa, para que o seu comportamento ele mude. Tipo assim, a pessoa ela tem várias inseguranças quanto ao corpo dela. Por isso que toda vez ela vai e tem um comportamento de comer coisas que não são tão saudáveis. Quando a gente entende lá na crença que ela tem, nas crenças negativas, e ressignifica tudo isso para que ela entenda que aquelas crenças que ela tem, elas não são quem ela é, mas sim experiências que ela viveu, e que essas experiências elas não definem quem essa pessoa é de fato, ela consegue mudar o comportamento que ela tem. Bem, eu acho que ficou aqui um pouco complexo, mas não vou facilitar aí um pouco mais a explicação. Depois eu melhoro aí, faço outro vídeo curto explicando pra vocês. Mas se vocês pararem e entenderem isso, cara, a vida de vocês, ela vira outra. Você começa a entender que o comportamento que você tem de, sei lá, ficar muito tempo numa rede social, ou então começar um esporte, começar na academia e depois parar, eles são reflexos daquelas crenças que você tem. E no momento que você ressignifica essas crenças, que você entende que essas crenças elas não te definem, mas elas podem te impulsionar a ter um estilo de vida melhor, aí isso aqui muda. Com seu celular, com as redes sociais. Porque você não tem controle para estabelecer limites claros nesse relacionamento. Eles simplesmente vêm e tomam todo o seu tempo. E na maioria das vezes, você nem tem consciência de que isso está acontecendo. E esse é o grande ponto que muita gente não costuma falar quando vai tratar desse assunto. Você fica e continua nas redes sociais porque o conteúdo de lá te engaja emocionalmente. É por isso que mesmo quando você tá mal e se sentindo mal usando, você continua usando. Você acabou de ter um relacionamento, você fica stalkeando sua ex, mesmo sabendo que aquilo vai te causar dor, mesmo você sofrendo fazendo aquilo, você continua olhando as fotos. Não, ninguém faz isso aqui não. Eu sei que você faz, eu sei. Pra ver o que ela tá fazendo na vida dela. Você faz isso porque você tá emocionalmente envolvido com ela ainda. E o que as redes sociais brilhantemente fazem? Elas descobrem o que engaja você emocionalmente e colocam mais daquilo no seu feed. E isso sem falar nos filtros, né? Que a pessoa coloca filtro na rede social, cria uma persona no Instagram e aí ela começa a não se gostar de como ela é de verdade. E eu não tô nem falando só da imagem da pessoa, tá? Às vezes ela cria uma persona, um personagem pra viver a vida virtual e ela começa a desgostar de como ela é como pessoa na vida real. Mas o principal que uma rede social faz por você é te dar um alívio dos problemas. Quando você tem um problema no trabalho, aí você volta pra casa, sei lá, fuma alguma coisa, ou então come uma comida gordurosa, ou fica rolando seu feed e tal, o que você tá fazendo? Você tá tentando aliviar sua cabeça daquele problema que você enfrentou, ou de qualquer outro problema que você tem na sua vida, ou traumas que você carrega com você. Aquele momento na rede social, ele te dá um alívio temporário, mas ela não resolve o problema de fato. E esse é o grande problema dos vícios modernos. O vício é geralmente um comportamento que adotamos e que, apesar dos danos que nos causa,
continuamos a praticá-lo. E a gente faz isso porque ele promove algum tipo de alívio a algum problema que a gente está sentindo ou uma recompensa da dopamina fácil. E é exatamente isso que nos faz voltar a usar as redes sociais. Ou essa dopamina barata. É o lance do... Minha mente aqui bugou, galera. Esqueci, pô! Até te dar uma recompensa muito boa. Ou então é suprimir seu sistema límbico, sua amígdala, para você não sentir a dor daqueles problemas que você está enfrentando. E não acha que o que eu tô falando aqui é novidade para ninguém que trabalha em Facebook, Google, qualquer coisa assim de rede social. Eles sabem... Na verdade, isso daí é o mais básico de todos. Muito melhor do que eu, você e do que a maior parte dos neurocientistas de hoje em dia. Todas essas plataformas estão competindo pela sua atenção para conseguir o grande prêmio, a sua mente. Entenda que independente de quem vença, Netflix, Google, Facebook, Instagram, Snapchat... Pior que eles estão quase conseguindo isso, de fato, conseguindo a nossa mente. É o que acontece com o metaverso. O metaverso é uma outra realidade, só que muito mais... uma realidade virtual muito mais aumentada. E aí, tu usando aquele óculos, tu entra em outro mundo e tudo mais, só que o mundo real, que no caso é esse aqui que a gente tá vivendo, eu acho, né, porque eu não sei se a gente vive ou não em uma simulação. Enfim, quando o cara vai para essa realidade do metaverso, uma hora ou outra ele vai ter que escolher em qual dos dois mundos ele quer ficar mais tempo. É no nosso mundo aqui, que é o nosso mundo real, ou aquele outro mundo. E aí? Bugou, né? Uma parada aqui estilo Black Mirror. Chat, TikTok. Vai existir apenas um perdedor. Você. Você vai terminar essa brincadeira toda perdendo o controle da sua vida. Eu sei que o que mexe com as pessoas mesmo é quando você mexe no bolso delas. Então eu vou fazer uma reflexão aqui. Eu acho que não é nem perder o controle da nossa vida, mas sim delegar o controle da nossa vida. Tá ligado? Tipo assim, colocar o controle da nossa vida na mão de outras pessoas. Sendo que isso já acontece de uma maneira um pouco mascarada. Tanto pelos governos, tanto pelas grandes empresas. Uma parada que agora é um pouco... esqueci a palavra, cara. Conspiracionista, tá ligado? Illuminati. Bem, isso já acontece de uma maneira um pouco mascarada. Mas com esse avanço das inteligências artificiais... isso aí tá cada vez mais, tipo assim, tá ficando assim um pouco na cara, né? Tá ficando assim, né? Mas... aqui, pra você entender uma coisa. Quanto vale a sua atenção? Porque você acha que esses aplicativos... Mano, quanto vale a nossa atenção? O recurso mais importante é aquele que quando gasta uma vez não pode ser reposto. Tá ligado? Esse é o recurso mais caro de todos, mano. Porque não tem como tu voltar no tempo para recuperar um pouco da tua atenção e dar ela para outra coisa. Então, quando o tempo vai passando e tu não consegue voltar para ter aquela atenção novamente, cara, isso aí é extremamente valioso, pô. Extremamente. Vocês estavam de graça. E daí todo mundo fala, não, você tá pagando com a sua atenção. Pô, todo mundo fala isso. Vamos pôr em números isso aqui? Eu peguei os números aqui, médios do Brasil. Em média, um trabalhador CLT trabalha 220 horas por mês. E recebe, em média, R$ 3.225 por mês. Eu tô só dando exemplos da média aqui, e depois faz cálculos com os seus valores para você entender o quanto você está gastando. Um trabalhador brasileiro ganha, em média, R$ 14,66 por hora de trabalho. Se ele gastar 2 horas por dia em redes sociais, hoje em dia a gente gasta, em média, se não me engano, 3 horas e meia no Brasil em redes sociais. Mas vamos contar 2 horas por dia, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Isso seria 60 horas por mês, que daria um valor de R$ 879,60 por mês. Já sabemos aqui o preço aqui que a gente vai colocar na primeira publicidade do nosso canal aqui, ó. Mais de 1.000 conto, no mínimo R$ 1.000 aqui, ó. Aí, ó. É isso que você paga para usar as redes sociais. Agora, olha no seu celular. Provavelmente você gasta mais do que 2 horas. Provavelmente você até ganha um salário melhor do que R$ 3.225. Imagina quanto que não tá custando isso para você. Eu sei que a vida é feita disso, de escolhas, né? Como a gente vai gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro. Eu sempre falo aqui no canal da Insider, que é a grande patrocinadora aqui. Tá sempre... Caí numa publicidade. Comigo desde o início do canal. É uma marca que eu amo. Tô sempre usando as camisas deles pro meu dia a dia, tanto no trabalho. Aí, Insider, se quiser patrocinar a gente também, primeira patrocinadora do canal, o Outmark. Cortes do Outmark, pô, pode mandar aí que a gente aceita, viu? Quanto para sair com os meus amigos, é um produto de extrema qualidade. E agora, no mês do consumidor, o meu cupom Léo Xavier dá 15% para você somar com o desconto que já tem no site, podendo chegar até 35%. Tem diversos tipos de roupas sociais, camisa polo, tem a camisa tech t-shirt tranquila. Deixa eu passar aqui.
conferido no site. Porque a Inside ainda não tá me patrocinando, né? Nosso assunto de escolhas inteligentes. Qual que é o problema? O problema é que você normalmente acha que escolhe, mas não escolhe. Porque o grande problema das redes sociais não são os vídeos curtos, os posts de mansão, as fotos cheias de... Falar nisso, isso aqui é uma discussão até filosófica. Da onde vem o nosso poder de escolha? Muitas das pessoas acham que, tipo assim, mano, eu escolhi fazer tal coisa. Eu escolhi pegar esse copo agora. Só que muitos dos experimentos que já fizeram para entender o nosso cérebro e ver o nosso poder de ação, perceberam que antes de eu tomar a ação de ir pegar esse copo, tem um pulso eletromagnético lá no nosso cérebro que que toma essa decisão antes de eu tomar essa ação, muito mais rápido do que a gente imagina. Tipo assim, antes de eu tomar a decisão de ir pegar esse copo, a minha mente, ela já tomou essa ação. É uma parada aí que eu assisti no documentário do Stephen Hawking. Muito foda. Photoshop, plástica dos modelos. O grande problema é você rolar o feed sem pensar. Inconscientemente. E o que te faz executar esse comportamento? O algoritmo. Esse é o hábito. Grande ponto desse vídeo. Você entender que o algoritmo, ele faz de tudo para que você perca a consciência enquanto está usando as redes sociais. Os algoritmos querem que você faça binge watch série da Netflix, eles querem que você jogue um jogo de videogame por 8 horas, eles querem que você fique rolando feed por 2 horas achando que passou 5 minutos. Tudo isso é perda de consciência. E é por isso que o primeiro passo para você ter um relacionamento saudável com a internet, com as redes sociais... Mais uma outra parada aqui filosófica é que, como a gente sabe que a gente existe? De acordo com alguns filósofos, eu esqueci quem foi que falou essa frase, mas, se eu não me engano, foi René Descartes, ou foi Nietzsche, eu não lembro. Mas a gente entende que a gente existe a partir do momento que a gente pensa. Penso, logo existo. E quando a gente começa a rolar o feed do Instagram e cada vez mais entregar o nosso poder de decisão para um algoritmo, para uma inteligência artificial, a gente está delegando não só as tarefas que a gente está fazendo, como a capacidade da gente pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. E se a gente deixa de pensar, logo a gente deixa de existir. Skynet ou ChatGPT. A realidade, a arte está se tornando real. Pô, como é que é aquela frase, cara? A vida imita a arte. Rapaz, tá ficando muito louco, hein? Rapaz, esse vídeo de hoje aqui tá ficando... Já teve filosofia, já teve um monte de coisa, hein? Caraca, velho. Mas e com o seu celular, é justamente retomar a consciência. Tudo começa com você definindo o que é um limite saudável para esses aplicativos. E isso é algo pessoal. Quanto tempo, o que você vai estar fazendo ali dentro. Independente do que você decida, tem algumas coisas que eu recomendo muito que você faça. Você tem que começar a estar ciente de si mesmo. Tem momentos específicos do seu dia que você fica mais propenso a ficar mais tempo nas redes sociais? Tem alguma emoção que você sente? O período da noite, para a maioria das pessoas. Porque elas têm muita dificuldade de dormir, isso aqui é até um ciclo vicioso. Elas têm muita dificuldade de dormir. Por quê? Porque na maioria dos casos ela fica no período das 8, 9, 10 horas da noite com o celular na mão, com aquela luz azulada do celular e tudo mais. E é justamente a luz, é esse tipo de luz que faz o nosso cérebro entender que nós ainda estamos no período da manhã. Então ele tem que ficar o quê? Alerta. E aí isso acontecendo faz com que a pessoa cada vez mais fique presa no celular. Logo, ela tem dificuldade para dormir. E esse ciclo acaba se repetindo toda vez no período da noite. Porque se ela não descansou direito, bem, ela já vai acordar um pouco mais cansada, e aí o dia já não vai fluir da mesma forma. Quando chegar no período da noite novamente, ela vai estar um pouco mais exausta, fazendo a mesma coisa. E de repente, você está dentro das redes sociais? Quanto mais você compreender como você se sente quando vai para as redes sociais, mais você vai entender quais são os verdadeiros problemas que você está na sua vida. Para ver que tipo de dor as redes sociais estão servindo na sua vida. E isso você só vai adquirir com autoconhecimento. É se perguntando, se questionando, entendendo os seus sentimentos, ter confiança o suficiente para admitir os seus medos,
as suas inseguranças e descobrir quais são os seus gatilhos. E é claro que no começo vai ser difícil, você não vai entender nada. Mas com o tempo, fazendo isso várias vezes, você vai começar a perceber padrões surgirem. E aí fica muito mais fácil você controlar diferentes parâmetros da sua vida para começar a ter um relacionamento menos tóxico com as redes sociais. A segunda coisa que você pode fazer é fazer uma curadoria do seu feed. Talvez você não faça isso faz muito tempo, mas você pode entrar e começar a dar unfollow em contas que você vê que não agregam na sua vida. Eu não tô falando que não agrega no sentido de produtividade, de fazer rotina, nada disso, tá? Não tem nada a ver com trabalho, produtividade. Contas que você acha que não agregam na sua vida, que você não acha nada engraçado, pessoas que você faz diferença se você vê ou não vê. Tira essas pessoas. Deixe o seu feed com conteúdo dos seus amigos, da sua família, de pessoas que te inspiram, tanto em relação à produtividade, trabalho, mas principalmente coisas pessoais, algum hobby que você tem de escrita. Deixa eu ver aqui se ele vai falar a forma que eu tô pensando sobre, em vez de deletar as redes sociais, fazer essa outra coisa aqui que eu tenho aqui em mente. Bora ver se ele acerta. Você aí sabe qual é? Sabe qual é que eu vou falar? Duvido. Tem alguma pessoa que você quer acompanhar? Ou então, educação financeira, curso de línguas, receita de doces, receitas fits, academia, qualquer coisa que você julgue necessário, que vai agregar pra sua vida, que te inspirem de alguma maneira, segue só essas contas. Você vai ver como seu feed vai melhorar muito só de fazer essa curadoria. E seja rigoroso, porque o que você consome reflete em como você pensa sobre si mesmo, sobre a sua vida, como você se comporta como pessoa. E junto com esses dois passos, você vai impor um limite para você usar as suas redes sociais, caso seja necessário. Tem diversos aplicativos e extensões de Chrome para você bloquear tanto aplicativo no celular quanto no computador. O que eu uso hoje em dia é o Opal, que é gratuito para você usar até 3 aplicativos. Tem o Unsec, que eu já indiquei aqui no canal, que também é excelente. Tem Self Control como extensão do Chrome. Mas o que eu recomendo é você ter um tempo delimitado no seu dia em que você vai usar as redes sociais. Ele é aquele momento que você vai ter o seu momentinho para rolar seu feed, pra você perder sua consciência, você ficar maluquinho ali, tá tranquilo. Mas é uma janela de meia hora, uma hora. Quanto tempo você achar que é o ok, aceitável pra sua vida? E além disso, eu acho bom colocar isso no fim do dia. Começa o dia cuidando de você, faz seu trabalho, faz exercício físico, e aí depois você tiver feito Quando tu coloca isso daí no final do dia, é muito provável que aconteça aquele ciclo lá que eu falei pra você. tudo, já cumpriu suas tarefas, já estudou e tal, rola um pouquinho de feed ali depois do trabalho. Isso vai fazer com que você sinta muito menos culpado de estar usando as redes sociais e você vai perceber também que você já fez suas obrigações. Tá tudo bem, você está um tempinho também. Tá, não precisa ser essa loucura aí de nunca mais entrar na rede social na minha vida. Então, recapitulando, primeiro ponto, adquire consciência. Não, ele não falou sobre a forma que eu iria falar aqui pra vocês, que no caso é justamente utilizar as redes sociais para produzir conteúdo, não só ficar consumindo todo aquele conteúdo infinito das redes sociais, porque de uma certa forma você tá ficando improdutivo em relação às redes sociais, você tá só consumindo a informação. E aí você não aplica nada. Bem, se for pra gente usar a rede social, melhor que a gente faça utilizando ela com a produção de conteúdo, fazendo vídeo, dando nossa opinião, pelo menos a gente ganha uma grana. E esse lance de você usar pouco a rede social, cara, isso, sendo bem sincero, não funciona. Por quê? O algoritmo da rede social é tão viciante quanto os jogos de cassino. Meu amigo, essa polêmica toda que teve aí, do jogo de cassino e tudo mais, quando a gente entra pra jogar em um cassino, jogar um jogo que é extremamente viciante, a gente entra o quê? Colocando pouco dinheiro. Nas redes sociais a gente entra colocando pouca atenção. Só que o algoritmo ele é trabalhado justamente para pegar esse pouco de atenção que você dá a ela e cada vez mais mostrar aquilo que você gosta, e aí, em vez de você passar 5 minutos, 10 minutos rolando um vídeo de uma rede social, você acaba passando o quê? 1 hora, 3, 5, 10. Quando você vê, pô, aquilo consumiu toda a sua atenção, consumiu toda a sua energia. E aí você acabou ficando viciado. Então, se for pra gente utilizar a rede social, utiliza ela pelo menos para produzir conteúdo, porque é uma realidade. Isso aqui tá na palma da sua mão. Geralmente é assim, vocês podem estar utilizando para ver esse vídeo aqui um notebook, uma TV e tudo mais, só que todo esse conteúdo, a forma que a gente consome a rede social, está a um clique da nossa mão. Ó, clicou, tá aí. Então não tem como a gente fugir dessa realidade, só se você, largar o celular, notebook, tudo e ir pro fim do mundo, ir pro interior do Maranhão. Não utilizar mais rede social pra nada, entendeu? Então, é uma realidade que não tem como a gente fugir. Utilize ela para produzir conteúdo, pelo menos a gente ganha uma grana com isso daí, porque se não for, meu amigo, aí... E se conheça mais. Segundo ponto, curadoria do seu feed. Importantíssimo. Terceiro ponto, caso seja necessário, aplicativos para bloquear o acesso às redes sociais. E por fim, e não menos importante de forma alguma,
Aprenda a conviver com o tédio. Você vai reparar que a maior parte das vezes que você vai mexer no seu celular para usar as redes sociais é porque você está entediado. A gente desaprendeu a viver com tédio. A gente perdeu essa habilidade com a vida moderna. Mas você pode retomá-la. Como você faz isso? Pare de encher cada segundo do seu tempo ocioso com rede social e comece a usar para criar mais, para tocar violão, para pintar, bordar, escrever um texto, fazer vídeo pro YouTube. Tem um hobby, algo que você ama fazer só por fazer aquilo lá. Tipo, eu gosto de tocar violão só por tocar violão. Tem nenhum objetivo de virar um profissional do violão. Isso aqui é muito louco, porque, por exemplo, pra tu aprender a tocar um violão, a melhor sensação de tu tocar o violão é tipo assim, tu fazer uma música completa, tu tá com a galera fazendo uma música e tudo mais. Só que na rede social tu pegou, girou aqui, dopamina, entendeu? É muito mais rápido acessar isso aqui, é como se fosse realmente uma droga. Tu acessar isso aqui já te dá essa dopamina. Tu tocar um violão não te dá o mesmo barato do que fazer isso aqui, tá ligado? Bem louco, né? Virar um músico. Não, eu só gosto de tocar violão. Quando você cria mais, é bizarro como automaticamente você consome menos. Consumir é algo que suga a sua atenção. Criar é algo que nutre a sua atenção. Então, ao invés de deletar as redes sociais e ficar tentando lutar contra os seus maus hábitos, mude a sua vida. Comece a criar mais e todo o resto vai se encaixar no lugar. Isso tudo vai fazer com que você use as redes sociais com propósito. E eu vejo muito catastrofismo por aí. Agora acabou tudo com as redes sociais, o ser humano não consegue mais fazer nada, nossa, agora acabou a humanidade. Gente, por favor, a gente não tá condenando ao futuro tecnológico distópico de tristeza e a humanidade vai ser extinta, acabou. Nós somos a primeira geração de humanos. Rapaz, será? Porque até um tempo atrás aí, tu conversar com um chatbot e ele responder todas as tuas perguntas, era uma realidade um tanto quanto distópica, né? Realidade Black Mirror. E isso aí tá cada vez mais se tornando a nossa realidade, pô. Então, tipo assim, rapaz, não tá assim distópico, mas tá caminhando pra esse lado. Que tem controle consciente sobre a internet. Para pra pensar nisso, como é bizarro. Daqui a centenas ou milhares de anos, o pessoal vai olhar pra gente como os homens das cavernas da era digital. Então fica calmo. Nenhum ser humano estava preparado para a batalha que a gente está enfrentando agora. Você consegue usar toda essa tecnologia viciante e maravilhosa para o bem. Comece a usar ela como ela deve ser usada, como uma ferramenta. Não deixe que ela use você. Para fazer isso, você tem que se conhecer melhor, entender o que tá... Galera, vídeo muito bom aqui do Léo Xavier. Vou deixar aquele like monstro e já até me inscrevi aí no canal. E aí, deixa sua opinião aí nesse vídeo. O que você deveria fazer ao invés de deletar as redes sociais? E o que você vai fazer, beleza? Eu sou o Hotmart Rico. Esse vídeo aqui vai estar na descrição do... Vocês entenderam. Falou!